No programa de hoje, vamos conversar com Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, que está aqui conosco e vai conversar um pouquinho a respeito do seu novo livro recém-lançado, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Vamos falar sobre Petrobras, governo Bolsonaro e também as expectativas em relação à possibilidade ou não de união das oposições nas próximas eleições. Seja bem-vindo, Ciro Gomes, ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um forte abraço a você. Obrigado pela oportunidade que me dá de falar a toda a sua imensa legião de fãs, entre os quais eu me incluo. Muito obrigado pelo fã. Ô, Ciro, uma pergunta inicial que é importante a gente fazer, né, quando a gente pensa, inclusive até no título do livro, né, que é Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Esperança em quê? Veja, nesse livro eu faço uma descrição do quadro brasileiro e mostro que o quadro brasileiro é seguramente o mais grave da história nacional. Nós, antes da pandemia, e tudo isso se agravou profundamente, nós tínhamos 110 milhões de brasileiros ganhando R$ 413 por cabeça por mês, em média. O que, para fazer frente ao custo de vida, ao custo do transporte, à comunicação, à comida, ao aluguel, vai demonstrando claramente o tamanho. Não é? Enquanto isso, na outra ponta, apenas 5 brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam a renda equivalente a tudo que esses 110 milhões de brasileiros possuem. É a pior distribuição de renda e a mais selvagem concentração de renda de todas as economias organizadas do mundo. Isso, na vida prática, se traduz numa vida muito difícil para o nosso povo. Não, 50 mil homicídios no país, 20 mil pessoas foram assassinadas pelas polícias brasileiras. Não é? Você tem 60% de cada 100 garotos no ensino médio, 60% vão embora antes de terminar, não conseguem adquirir o preparo para o enfrentamento do mercado de trabalho cada vez mais a risco. Enfim, todos os números brasileiros apontam para a pior crise da história. Mas isso nem sempre foi assim. Eu mostro no livro que entre 1930 e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo capitalista. No século XX, do ano 900 ao ano 2000, nós multiplicamos por 100 a riqueza nacional. E quando você cresce nesse nível tão sofisticado, é possível você melhorar a condição de vida de todo mundo. É evidente que deixamos muito a desejar. Eu digo no livro, por exemplo, que o país que mais cresceu no mundo ignorou a ignorância. Não é? Nós concentramos renda, não fizemos as infraestruturas, não educamos de forma qualificada o nosso povo como o nosso povo merece, enfim. Mas o fato é que, crescendo, o país tem de onde tirar a riqueza para ser distribuída. E o problema é que, de 1980 para cá, o país parou de crescer. Parou de crescer com diversos regimes. A decadência do regime militar, o Collor se desmoralizou, o PSDB nunca mais ganhou eleição nacional, a experiência do PT acaba com Lula na cadeia e a Dilma impedida. Não é? E aí você tem claramente que o problema estrutural brasileiro está desafiando a nossa inteligência a entender por que o país que mais crescia no mundo, de repente, para de crescer e passa a viver a vida, não é, mais dura que uma nação com as nossas características poderia viver. Aí eu pergunto, se o céu... Ciro, faltou, nesse período, quando houve essa parada no crescimento, um planejamento para se tentar, até no acordo com as elites, como o próprio ex-presidente Lula chegou a fazer durante um tempo no Brasil, né, dito pela professora Tânia Bacelar, da Universidade de Pernambuco, faltou um novo acordo com as elites para uma nova redistribuição de riqueza e de renda no Brasil? Se o país não cresce, isso vale como regra para a história da humanidade. Se o país não cresce, distribuir renda quase sempre é um conflito sangrento, literalmente. Por quê? Porque trata-se de tomar a renda de quem tem e que não está expandindo para distribuir para quem não tem. Portanto, a grande tarefa é desfazer, né, o domínio, porque o que aconteceu no Brasil, o livro mostra isso. Isso que aconteceu do Brasil explosivamente crescer não foi por acaso. Cresceu porque nós tínhamos guiadas ali as nossas energias por um projeto. Pode-se botar defeito no projeto, criticar, mas a partir da Revolução de 30, o Brasil sabia o que queria ser. Nós íamos sair da agricultura de monopólio, de oligopólios, do café, da cana-de-açúcar, de uma estrutura oligárquica na política, para uma indústria moderna, avançada. Como não tínhamos capitais privados, fizemos isso com a decisão de fazer o Estado, né? Vale do Rio Doce, Petrobras... A partir do governo de Getúlio Vargas.
Getúlio é que imagina tudo isso, né? Aplicando no Brasil um keynesianismo tropicalizado. O livro descreve tudo isso em linguagem simples para que a população, especialmente mais jovem, possa entender o Brasil que nós somos. E depois o livro vira a página para propor o Brasil que queremos e dizer como é que isso pode acontecer, enfim. Mas a ideia é que quando em 1980 o capital financeiro estrangeiro toma essa personalidade arisca e muito cara e especulativa, e as tecnologias começam a se aprofundar e tomar uma complexidade muito veloz, o Brasil perde o passo, porque não tínhamos democracia e depois a democracia não foi capaz, não é? Porque vivemos de culto à personalidade, de ciclos muito curtos de voo de galinha, de consumismo por manipulação de coisas. A tragédia, então, é essa. Você tem ali, no primeiro momento, Fernando Henrique, o país cresce com o Plano Real, o povo fica feliz e quebra o país e o PSDB nunca mais ganha a eleição. O Lula vem, aproveita um ciclo de preços muito altos dos produtos tradicionais brasileiros, soja, milho, proteínas animais, as commodities, né? E aí expande o consumo, a população fica feliz, dá 2 eleições e mais 2 com a Dilma, que o Lula escolhe sem ter ela nenhuma experiência, e quando os preços caem lá no fora por conta da crise de 2008, o Brasil tem uma fratura exposta e a população que estava melhorando de vida se sente enganada, porque mais de 40 milhões de pessoas desceram de classe ainda no governo Dilma, desconstituindo-se o projeto do PT. E essa é a tragédia que nós estamos vivenciando hoje. Por que desceram, né, nessa escada novamente, de acordo com a sua avaliação, Ciro? A expansão do consumo não olhou para o lado da produção. Então, quando o Brasil expande o consumo e a produção está caindo, está definhando, os números são terríveis. O Brasil é o país que mais destrói a indústria na história do capitalismo mundial. E a indústria é um sintoma da modernidade, não é? Então, o que acontece com o Brasil? Seria pela aposta, muitas vezes, no capital financeiro, especulativo, até nas suas conexões com o internacional, porque essa é a prostração. Essa aposta no Brasil, no capital produtivo, que gera emprego, renda, faz a riqueza circular, tem mais lastro, apesar de menos lucro no curto espaço de tempo, mas, por outro lado, a gente me parece que observa que estamos vivendo uma sociedade fictícia, né? Completamente. Isso é exatamente o que explica o voo de galinha. Quando o real acontece, o plano real que eu ajudei a fazer lá com o Itamar, nós cessamos o imposto inflacionário e esse imposto que era transferido para a especulação fica no bolso do povo. O povo vai ao consumo e a gente não está ali cuidando da estruturação da produção, porque fica há 30 anos o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo na ponta. E toda uma elite se organizou para ganhar dinheiro sem produzir um pão nem gerar um emprego, só na especulação financeira. Isso de fora para dentro e de dentro para fora acontece no Brasil. Resultado, a gente explode a importação. Quando os preços dos produtos tradicionais brasileiros vão bem lá fora, vão bem, a gente acha o dólar para pagar essa conta. Quando eles caem, eles oscilam, a gente quebra. Foi o mesmo filme. Então, com o Lula, o que aconteceu? O Lula expandiu o poder de compra do salário mínimo. Quando ele tomou posse, era equivalente a $100 o poder de compra. Quando ele entrega para Dilma, era 320. Então, 70% do trabalhador nordestino ganha, com carteira assinada, ganha o salário mínimo. Se você ganhava o equivalente para comprar a $100 e agora passa a ganhar 320, a sensação que você melhorou de vida é muito grande. Então, as pessoas ampliaram o consumo. São essas 40 milhões de pessoas. O crédito era 15% do PIB, passou a 55% do PIB. Explodiu o consumo, né? E depois o próprio crédito dirigido, Pronaf, crédito à agricultura familiar, o FNE, que no Nordeste estava congelado, tudo isso expandiu o crédito, foi tudo isso para o consumo. Resultado, a plataforma trouxe 40 milhões de brasileiros das classes mais pobres para o consumo das classes C e da classe B até. Né? As pessoas puderam comprar em prestações de passagem de avião, etc. O que acontece na sequência? A Dilma faz o salário mínimo em equivalência ao poder de compra cair de $320 para algo ao redor de 200. Ainda é muito melhor do que era antes, com a Dilma, mas cai quase um terço do valor de compra. O crédito vira inadimplência, porque a população que pegou 4% de desemprego quando a Dilma tomou posse vira 14%. E a inadimplência explodiu e 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E aí são pessoas que achavam que iam ser coisas, que votaram do nosso lado a vida inteira e, de repente, no dia seguinte da eleição, se sentem enganados. Bota em cima disso a notícia da roubalheira generalizada em tempo nobre da televisão, a novela, Sérgio Moro, essas manipulações todas da elite brasileira, deu-se a tempestade perfeita
em que uma crise econômica e social vira uma crise política e o povo vai votar com ódio. E o cara que mais duramente representou essa crítica rasa, superficial, moralista, sendo um pilantra como o Bolsonaro, foi ele, Bolsonaro. E aí a pergunta que nós fazemos, diante de tudo isso, né, o brasileiro parece que deixou de ter, de certo modo, esperança. Né? Tinha muitas expectativas, enxergava um futuro mais longo, mais próspero. E aí eu lhe pergunto, né, de quem a mensagem do seu livro faz com que a gente imagine ter esperança, e esperança em quê? Ora, da história e da nossa base física e humana. Da história. Por que um país, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo? Né? Um chão pródigo em generosas riquezas. Petróleo, que é a riqueza moderna, o Brasil tem a não saber quanto temos ainda. O pré-sal já tem estimados 20 trilhões de reais de riquezas nacionais. Essa é a razão por trás do golpe. Uma das razões por trás do golpe é o estrangeiro querendo, e com apoio do Bolsonaro e desses militares de pijama que estão no gabinete dele, é entregar o Brasil ao estrangeiro. Né? Então você tem petróleo. E aí, Ciro, me parece que nós temos uma coincidência muito interessante. Né? Quando me parece que a ex-presidente Dilma se recusou a entregar os fatiamentos da Petrobras para alguns setores do mercado, né? Dividir, privatizar, vender, ela caiu. No momento de maior dificuldade pelo qual o atual presidente Bolsonaro vem passando, coincidência ou não, me parece que as coisas começam a acalmar, traz o Centrão para dentro, e a notícia que nós temos mais recente é que começa a esquartejar ainda mais a Petrobras para lhe vender os seus pedaços, como se a gente tivesse uma verdadeira liquidação, tentando se entregar nosso patrimônio a qualquer preço. É coincidência, Ciro? Não, Robson, não tenha ninguém a menor dúvida de que por trás da luta política que derrubou a Dilma, embora tenha sido um governo desastrado, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Não é? A Dilma fez um governo desastrado, eu mostrei aqui alguns números, mas eu posso mostrar muitos outros. Foi um governo absolutamente trágico e perdeu a base popular por isto. Quando ela perde a base popular, então a elite estrangeira e os brasileiros vendidos aos estrangeiros se movimentaram por 3 razões. O sindicato dos bandidos da política queriam pôr um fim na Lava Jato, como estão conseguindo. Né? Então, inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro. Né? Sem nenhuma dúvida. O Bolsonaro usou o moralismo do Moro, chupou a laranja, jogou o bagaço fora e passou, destruiu o COAF, tudo para proteger os bandidos da família dele. Ele próprio. E também a Procuradoria-Geral da República. Apropriou a Procuradoria da República, andou anunciando aí constrangimentos ao Supremo e tal. Enfim, essa é a primeira razão. A segunda razão é petróleo. Na hora que nós fizemos aqui no Brasil a lei de partilha, na hora que nós determinamos que o petróleo, que o pré-sal era da Petrobras e que nós íamos fazer um fundo soberano, etc., etc., nós anunciamos um Brasil rico e industrial, porque aí está o dinheiro para financiar essa estratégia. E eles não vão admitir, a não ser que nós brasileiros nos unamos de forma muito clara. Então, essa é a segunda razão. E a terceira razão é apropriar o orçamento público para jogar todo o excedente em cima do rentismo, que é a associação capital estrangeiro, sistema financeiro nacional. Veja, teto de gastos. Se você quisesse fazer austeridade, o teto de gasto era para tudo. Mas no Brasil, e só no Brasil, em nenhum lugar do mundo, eles fizeram uma emenda na Constituição proibindo a expansão por 20 anos do gasto com educação, saúde, segurança, infraestrutura, mas deixando livre a explosão de gasto com juro para banco. Só tem isso no Brasil, em canto nenhum do mundo tem isso. Então, esses 3 interesses se reuniram e eles estão ganhando a parada. Por isso que nós precisamos esclarecer. Uma coisa importante, Ciro, nesse terceiro aspecto, é que muitos se argumentam, os defensores do próprio presidente da República, que os juros no Brasil nunca foram tão baixos, que a taxa Selic está quase no chão. Mas, na verdade, na prática, para o povo mesmo tomar empréstimo, ou para as micro e pequenas empresas que irrigam, de fato, a economia do país, a realidade não é bem essa. Mas, para a vergonha do lulopetismo, é fato que a taxa Selic, que é a taxa básica que o governo paga, está no menor valor da história. São várias razões, mas a principal razão é que nós estamos com um processo de estagnação econômica em que há uma deflação no Brasil.
por regra, salvo alguns preços de alimentos e de preços Ou seja, indexados. quando nós usamos a linguagem popular, é na beira de uma recessão, por isso o juro cai. Não por uma Mais do que uma política. recessão, nós estamos numa depressão econômica trágica, sem precedentes. O Brasil deve cair a economia esse ano o dobro da média mundial. O que quer dizer que não é só a pandemia, mas é um erro grave de manejo econômico que o Bolsonaro faz. Mas, de qualquer forma, você tem toda a razão. Como nós permitimos, ao longo dos últimos 20 anos, concentrar em 5 bancos apenas 80% de todas as transações financeiras, funciona como uma espécie de cartel. Eles jantam em São Paulo e quem quiser tomar dinheiro emprestado tem que tomar dinheiro a 40% de juros ao ano para descontar uma duplicata. Se for para o cheque especial, está em 280%. Se for para o cartão de crédito, está em 400% ao ano. Não tem nada nem por um décimo parecido no mundo. Isso é um país assaltado, o Brasil, né? E agora inventaram um negócio que não sai nem sequer nos jornais, chama Operação Compromissada. Só para o microempresário que está aí com a dificuldade, humilhado, que não recebeu dinheiro, 24 horas depois que foi decretado pelo Senado, Congresso Nacional, a emergência da pandemia, 24 horas depois, o Banco Central tirou do seu caixa R$ 1 trilhão e entregou para os bancos no pretexto de que com essa montanha de dinheiro eles iam aumentar o crédito e reduzir o juro. E isso não aconteceu. Simplesmente 80% da demanda por crédito não foi atendida. Aí diz assim, mas cadê essa montanha de dinheiro? Pois bem, no fim da tarde, essa montanha de dinheiro que está no caixa dos bancos, eles emprestam para o governo um negócio que eles inventaram no Brasil chamado Operação Compromissada, por 24 horas. Estão ganhando dinheiro em cima do dinheiro que o governo, dinheiro do povo brasileiro, de graça, botaram. Aí, quando vai ver, o comércio está quebrando, a indústria quebrando, a agricultura que exporta está se aguentando. Mais mas a agricultura... uma vez, numa crise extraordinária que vivemos... Eles ganhando dinheiro. Têm lucros bilionários, né? Exorbitantes e não pagam imposto. E não pagam imposto, é. Quando se pensa na questão dos lucros e dividendos, na verdade, esse imposto não volta nem praticamente... Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, cobrei. O Fernando Henrique revogou e, incrivelmente, o lulopetismo manteve revogado. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram esse imposto. Ô Ciro, uma outra pergunta, focando um pouquinho na questão da Petrobras, que foi o segundo tópico, a segunda razão que você apontou. O Bradesco, o Itaú, esses grandes bancos, por exemplo, será que eles topariam, né, vender para os seus concorrentes a sua carteira de clientes? Porque me parece que é mais ou menos isso que a Petrobras está fazendo, induzida pelo governo brasileiro, né? Vendendo os seus pedaços, fatiando para a própria concorrência. O que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal, e o velho Rui Barbosa dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República, tomou uma decisão incrível. Eu, que sou velho professor de Direito, com todo o respeito que devemos ter à Suprema Corte do Brasil, mas tomou uma decisão absolutamente incrível que nós estamos pedindo, com toda humildade, para ver se eles consertam essa absolutamente incrível decisão. Disseram eles o seguinte, que para vender a Petrobras, a Eletrobras, o governo tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Porém, vai entender por quê, depois dessa decisão, uma vírgula dizendo o seguinte, mas o governo pode vender as subsidiárias dessas companhias sem autorização legislativa. Só que quem organiza a subsidiária é o Conselho de Administração dessas companhias, sem consulta ao Congresso. Então, o que estão fazendo os canalhas que nos governam? Pegaram a Petrobras, que é uma empresa integrada do poço ao posto, e estão fatiando, esquartejando e vendendo aos pedaços em negociatas absolutamente bandidas. Já aconteceram algumas. Por exemplo, a TAG é uma empresa de tubos que leva gás e que leva óleo, etc, etc. Eles venderam e entregaram para estrangeiros contra um contrato de aluguel, ou seja, eu vendi meu apartamento para você, você não tinha dinheiro para me pagar, eu lhe dou um contrato de aluguel do apartamento que eu estou lhe vendendo, cujo valor do aluguel de 3 anos é o valor que tu vai me pagar pelo apartamento. Fizeram isso com a TAG. Pegaram a BR Distribuidora. Né? Entregaram mesmo. Pegaram a BR Distribuidora e venderam para um pool de bancos brasileiros que não tem nada a ver com petróleo, nunca entenderam de posto de gasolina, nem coisa nenhuma, sem nenhuma licitação. Eu soube agora que nem um relatório do ativo imobilizado, as esquinas de áreas nobres do mundo, do Brasil inteiro, onde tem posto BR, nem sequer o valor dos terrenos foi calculado. Venderam por nada, por ninharia. Já venderam.
E agora estão querendo fazer isso, pegar as refinarias, transformar em subsidiária e vendendo. O que é que o povo brasileiro não está sabendo? Hoje, um terço da capacidade de refino do Brasil estão parados, enferrujando para desvalorizar, e nós viramos dos maiores importadores de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha em dólar do estrangeiro. Quase 80% dos Estados Unidos. Isso é tudo roubalheira. Isso começou a acontecer, inclusive, já no governo Temer, né? Quando, ainda com Dilma, a gente refinava em torno de 90% do petróleo bruto extraído no Brasil. De lá passou-se a diminuir, pelo menos até começo desse ano, me parece que estava em torno de 70%. Aí a gente comprando petróleo fora, a gasolina fora, né? Manda o petróleo para fora, compra de volta, pagando mais caro em dólar, sujeito tanto o petróleo quanto o dólar a variações que a gente não tem controle. Que antes a gente era price maker, passamos a ser o price taker. Né? Você toma o preço que os outros dizem, a gente não sabe mais de nada. E você lembrou bem, em dólar. Quando o Bolsonaro assumiu, estava 3,70, hoje está 5,60. E aí um caminhoneiro fica apoiando o Bolsonaro. Esse é o Brasil. Ô Ciro, e ainda dentro disso, duas perguntas que ele faz sobre esse assunto da Petrobras, já pertinho de concluir. Não existe nenhuma possibilidade, ou existe alguma possibilidade, de se responsabilizar o presidente da Petrobras, o próprio conselho diretor da Petrobras, por esse prejuízo à nação? Olha, eu um dia, se tiver a honra e o privilégio de servir essa grande nação como presidente, não só vou buscar responsabilizar todos esses canalhas que estão entregando o Brasil ao interesse estrangeiro, como vou desfazer esses negócios com as devidas indenizações, mas eu quero anunciar, por lealdade, que todas essas negociatas serão revistas, como eu tinha anunciado lá atrás, que desfaria o negócio da Embraer. Não é por nada, não. É porque país sério do mundo nenhum entrega a sua estrutura de petróleo ao interesse estrangeiro. Nenhum país, 80% do petróleo do mundo, é governado por estatais. A Saudi Aramco da Arábia Saudita, a PDVSA da Venezuela, para ficar em regimes completamente distintos, não é? A empresa da Noruega. A própria China compra, mas compra como Estado, né? Mas ela compra porque não tem petróleo. Não tem petróleo. Ela compra como Estado, a política energética é controlada pelo Estado, sendo que o Brasil tem sobra de petróleo. Isso quer dizer aquilo que você já falou, que a gente não tem nada que deixar o Brasil sujeito às oscilações especulativas de Roterdã, onde se especula o preço do petróleo. Aí você mata um general iraniano nessa política terrorista do governo atual dos Estados Unidos, o preço do petróleo explode, lá se vai o caminhoneiro do Brasil ter que pagar. O que tem a ver com isso? Qual é a razão da Petrobras? É que a gente deve cobrar o custo de produção nosso, mais um lucro razoável e acabou. Pouco importa o que acontece lá fora. Essa é a vantagem estratégica pela qual se criou a Petrobras, e numa época em que os estrangeiros diziam que o Brasil não tinha petróleo. Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos tinham relatórios dizendo que não tinha petróleo no Brasil, quando eles estavam sabendo que tinha e queriam guardar como reserva de valor para o futuro. Finalizando essa questão da Petrobras, Ciro, eu sei que meu tempo com você compromissado já tá estourando. Eu estou às suas ordens, não se preocupe. Muito bem, obrigado. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a oposição no Brasil ainda pode fazer alguma coisa para salvar o que está restando da Petrobras ou as favas estão contadas? Não, nós precisamos espernear. É bom lembrar o seguinte, que na luta do parlamento, nós perdemos de 3-1 toda a vida que entramos em confronto aberto. Por quê? Porque são 513 deputados, nós temos todos nós juntos, da oposição, 130. E o Bolsonaro está comprando aí o Centrão e loteando cargos na contramão do que falou. Roberto Jefferson, condenado do Mensalão, é hoje o lugar-tenente do Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, condenado do Mensalão, que essa é a tragédia. O cara lá era bandido com o Lula, o Bolsonaro esculhamba o Lula, depois vai e faz o mesmo acerto, nas mesmas linguagens, na mesma base corrupta, fisiológica e arrebentando o país. Não é? Então nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que não basta eleger um bom presidente da República, nós temos que tomar tenência no voto para deputado. Mas nós estamos conseguindo algumas vitórias negociando no parlamento. Por exemplo, acabamos de comemorar a aprovação do Fundeb por unanimidade no Senado, contra o Bolsonaro. Por quê? Porque nós conseguimos uma base popular de movimentos, educadores, enfim, as pessoas conseguimos. Bolsonaro fez o diabo para boicotar, nós conseguimos cravar na Constituição e o financiamento da educação está garantido, não é? Agora de forma definitiva, com status constitucional. Foi uma vitória.
Nós conseguimos, na famigerada reforma da Previdência, tirar os professores do teto da aposentadoria. Isso também é uma micro-vitória, mas para os professores foi muito importante. Então é isso, e estamos indo ao judiciário. Por exemplo, nós conseguimos, eu fui advogado nessa causa do PDT, uma liminar garantindo que os governadores e prefeitos, sem dispensar a responsabilidade do governo federal, tivessem autonomia para enfrentar a pandemia. Se nós não tivéssemos conseguido isso, o Bolsonaro tinha simplesmente proibido o isolamento social e o Brasil estaria talvez com 1 milhão de mortos, pelas perspectivas dos sanitaristas que nós consultamos na época e agora. Né? Estamos aí com 115 mil mortos, que podia ser muito menos, como o resto da América do Sul tem menos da metade das mortes do Brasil, pelo desastre com que o governo Bolsonaro, 3 ministros trocados, né, e bota um ministro general sem nenhuma experiência em saúde pública, que ocupa 23 cargos técnicos do Ministério da Saúde e fica prescrevendo remédio como um charlatão despreparado, sem saber o que é um remédio sem retaguarda científica. Ciro, nesse seu livro, finalizando aqui nossa entrevista, você fala das nossas raízes, dos nossos principais problemas na nação brasileira, e de fato a gente não pode avançar sem conhecer a história, sem ter a consciência do presente, e você também aponta algumas pistas, né, que seriam nossas saídas para a situação do Brasil que a gente enfrenta hoje, para a gente voltar a sonhar e voltar a crescer com sustentabilidade. Você poderia compartilhar alguma dessas pistas com o nosso telespectador e com o internauta? Primeiro, recuperar a ideia de projeto. Porque o Brasil hoje, ninguém sabe para onde está indo em nada, em nenhum assunto. Qualquer um que você diga, ciência e tecnologia, que ou você tem, ou não é mais uma nação independente. Porque nós dependemos da inteligência dos outros para os remédios que nós tomamos. Nós dependemos da inteligência dos outros por meio de diagnóstico médico. Você imagina, não é? 80% do valor de um carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Não é? Todos os nossos celulares, a nossa internet pela qual nós estamos conversando, tudo isso estrangeiro. Fibra ótica do estrangeiro, bem de capital do estrangeiro. No dia que o estrangeiro fechar a torneirinha de qualquer setor desse, a gente fica sem remédio. Só para você ter uma ideia de onde é que nós fomos criminosamente. Inclusive a comunicação, que é um setor estratégico. A comunicação militar. Cada vez mais na mão dos estrangeiros. A comunicação militar brasileira é processada por satélites estrangeiros. E estão entregando a base de Alcântara aos americanos também. Enfim, então, primeira ideia de projeto em que você tem que dizer o seguinte, o Brasil é assim hoje e nós queremos que o Brasil seja assado daqui 30 anos. Eu peguei o padrão da Espanha, que não é o país nem mais rico nem mais pobre da Europa, sob o ponto de vista de renda per capita, matrícula, mortalidade infantil, leito hospitalar por habitante, profissional de saúde generalista por habitante, etc. Peguei todos esses indicadores e escolhi a Espanha para dizer, no projeto que eu quero, que eu sonho, mas isso é para discutir, o Brasil vai ser uma nação do padrão de vida espanhol em 30 anos. Isso é completamente modesto, humilde e é perfeitamente praticável. De trás para diante, quanto é que custa? Vamos lá no prático. O Brasil hoje só dá vaga para garotos de 18 a 25 anos, 18 de cada 100 na universidade. A Espanha dá 58. Então eu tenho que pegar hoje, só tem matrícula para 18, daqui 30 anos eu tenho que garantir que 58 filhos dos trabalhadores e da classe média tenham acesso à universidade, que eu quero que seja pública, gratuita e de qualidade. E antes disso, temos uma demanda que fica à margem de pelo menos 30% no Brasil de creche. Não, eu estou falando o seguinte, para dar um exemplo. Creche é um desastre. Creche é um desastre. Matrícula em tempo integral é um desastre. Adotados na creche do crime organizado, né? Isso. Eu quero agradecer a participação de Ciro Gomes no nosso Espaço Cidadão. Ciro, seja sempre bem-vindo